A hunt de hoje é muito boa para muitas faixas de level. Eu sempre digo que quanto maior o seu level, maior o seu profit e sua XP. Aqui, pessoal, é um local aí que dá para perceber isso, tá? O level que eu recomendo para vir aqui é acima do 250, mas isso varia muito de acordo como o seu char tiver. Dá para vir bem antes, assim como eu, por conta aí das skills, equipes e tudo mais, né? Mas o que pega bastante aqui é você ter um HP que suporte o local. Por isso eu recomendo esse level. Eu vou falar no decorrer do vídeo sobre pessoas de level mais alto que caça aqui e que é muito bom, tá? Eu vou explicar aí o porquê melhora e tudo mais. Mas tenha em mente que se você não conhecer o limite do seu char, você pode morrer aqui de bobeira. Aqui é um local pesado, tá? Os Green Reapers, galera, eles são criaturas aí que morrem rápido e que batem muito. Então, conforme vocês forem aí pegando o jeito dessa hunt, vocês vão perceber que tudo vai melhorar. Por isso, vale muito a pena você vir aqui testar e ver se a hunt vai ser top para você. Então, galera, logo após os patrocinadores, eu vou mostrar tudo sobre essa hunt para você. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Haha, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de EK Hunt Solo. Hoje, pessoal, eu vou mostrar uma excelente hunt alternativa para quem é acima do level 250 nos Green Reapers de Drefia. Um local bem pesado e que você precisa ter bastante cuidado para vir caçar aqui. Então, antes de tudo, deixa aí o seu like para ajudar o vídeo e compre Tibia Coins no Moedas, com o melhor preço, agilidade e segurança. Link na descrição. Como eu falei no início do vídeo, pessoal, o level indicado para vir aqui nos Green Reapers de Drefia é ser acima do level 250. Mas como tenho bons skills nesse char, eu consigo vir antes. Eu demorei um pouco para pegar o ritmo dessa hunt, mas com o passar do tempo, acabei percebendo que o ideal é caçar nos andares -2 e -3. Não vale a pena pegar o -1, só se você for level mais alto e quebrar os 2 andares. Aí vale a pena subir lá para pelo menos ter uns 2 respawns a mais e tal, né? Então eu vou dar uma pulada no vídeo aqui para mostrar os melhores andares apenas, para não ficar muita coisa desnecessária no vídeo. Eu vou deixar um mapa na tela também, mostrando os locais aí que vale a pena você passar com o char para pegar o respawn. Mas aí vai de você querer fazer esse mesmo destino aí ou alterar ele. Eu acredito que se eu caçasse mais vezes aqui, talvez desse para alterar alguma coisa ali e fazer uma volta melhor, beleza, galera? Mas desse jeito aí que eu deixei aí para vocês, dá para fazer uma boa experiência para essa faixa de level. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Green Reaper, Grave Digger e Spectres. E de vez em quando vai vir aí alguns Banshees e Shadow Pupils. Para caçar aqui, você precisa caçar com o elemento fogo. Ele praticamente é efetivo em todas as criaturas daqui, menos no Banshee. O Banshee é bom você trocar para uma arma de gelo ou físico.
Mas como tem poucos, só em alguns pontos aí que você vai precisar trocar. Na maior parte do tempo, você vai usar o Fire. Para se defender, você precisa aí de itens de proteção contra a morte. Geralmente, galera, eu não ando aí equipando o Croster com muita coisa, tá? Para não ficar muito roubado, porque ele já tem aí uns skills bacana e tudo mais, né? Aí se eu equipar o Char demais, ele fica muito desproporcional com a maioria das pessoas. Então, por opção própria, eu não coloquei as proteções de morte aqui, tá? Mas no seu Char, vem aí com o Coxa Anciente Amulet e o Moon Mirror. Só aí já vai te dar uma proteção de morte de mais de 10%. Além disso, se tiver muito pesado ainda, você pode fazer um Imbuement de proteção contra a morte e se proteger um pouco mais. Aí, se você já tiver o bestiário de Green Reapers, dá para colocar uma Dodge nele se quiser ficar mais na defensiva. E se você já tiver uma dessas duas runas aqui e quiser ficar mais na ofensiva, você pode colocar uma Zap ou Inflame para finalizar os Green Reapers um pouco mais rápido. Sempre lembre-se, galera, de fazer o teste da box e ver quantos monstros o seu Char aguenta. Para mim, por exemplo, eu cacei pegando uns 3 Green Reapers por vez. De vez em quando pegava 4, mas a partir disso eu praticamente não ia aguentar e com certeza ia morrer. Para vocês terem uma noção, teve uma hora aí que eu dei uma vacilada e quase fui de base, cara. Até chegou a tirar print aí, fiquei com menos de 150 de vida. Por um fio eu não morri, dá pra perceber aí, ó. Em hunts onde a criatura pode combar de repente, como os Green Reapers, sempre é bom você caçar de uma forma que você se sinta seguro e não arrisque muito. Se eu tivesse colocado as devidas proteções, conforme eu falei, daria para arriscar um pouco mais, galera. Mas como eu não coloquei, depois desse combo aí, eu comecei a ter mais cautela com os monstros, né? E no lure, eu comecei aí a observar mais cantos pelo map, nos quais aí eu poderia atacar o Char caso viesse mais que 4 e tal, né? Eu deixei a hunt mais controlada. Então, caso precisem, tem vários cantos aí pelo mapa que dá para ficar com 2 ou 3 monstros no máximo, beleza? A experiência do local ficou bem bacana, galera. Eu cheguei a fazer aí cerca de 2.5 kk/h em alguns picos, mas na maior parte do tempo ficou entre 2.2 a 2.4 kk/h no 150%. Uma excelente experiência para uma hunt alternativa que cacei poucas vezes e que não tô dando o máximo de si nela. Tem pessoas aí que vêm caçar aqui acima do level 400. Aí dá para fazer uns 4 kk/h ou pouca coisa mais que isso, por conta de que o Char já anda mais rápido e finaliza mais rápido também, né? Dessa forma aí dá para aumentar bem a experiência do local e lurar um pouco mais. O profit ficou bem baixo e depende muito de sorte. Meu balance ficou ali em 10k positivo, mas na verdade foi 20k por conta dos 2k arm que eu fiz ali no Rust Armor, tá? E que não entra nisso. Os dois fatores aí que podem mudar muito essa hunt são os Rust Armors, porque pode ser aí que você faça mais de uma Paladin ou Golden Armor, por exemplo. Aí você já vai ter um lucro melhor e também vai depender da boa vontade dos Green Reapers. Tem dia que eles estão de mão aberta aí e dropa loot pra caramba. E tem dias que acontece como hoje, que estão bem mão de vaca. Mas como aqui é uma hunt focada mais pra experiência, então eu pelo menos não me importo muito com o lucro. Então assim, galera, ó, o ideal é você pegar o seu boneco e vir testar. Não precisa você ser exatamente level 250 ou próximo disso só porque eu indiquei nesse level. Vem aqui no level que você tiver e veja quanto você vai fazer. Pode ser que você goste. Cada pessoa tem uma meta diferente e um jeito de jogar diferente do outro, né? Então, galera, cabe você saber o que é melhor para você e não os outros. E evita ficar de frente aí com os Green Reapers. Eu sei que não tem como na maioria das vezes, mas se você tiver em um level aí parecido com o meu, não deixe de forma alguma 3 ou 4 Green Reapers de frente para você, porque foi isso que fez eu quase morrer. Mas e aí, galera, conhecia esse lugar? Já caçou aqui? Comenta aí nos comentários.
E por favor, hein, se inscreve aí no canal e deixa o like para ajudar o vídeo, hein, galera. Quem quiser tentar a sorte aí de ganhar uns itens tops no Tibia Blackjack, é só fazer o cadastro pelo link na descrição e cumprir os requisitos do site. E para quem quiser aí jogar o melhor otzão do momento, é só entrar no Rubin Odd com o link na descrição. Então eu agradeço a todos vocês aí por ter assistido até aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!